Shanti, Shanti, Shanti. Que a paz esteja com você. Eu vou conversar aqui hoje sobre yoga, que é um tema que é absolutamente pertinente na minha vida, importante na minha vida. Estou aqui com a Juliana Araújo Krishna Priya, que é instrutora de yoga da uma universidade. Ei, Ju, que cabelo lindo! Não tinha visto hoje de manhã ele. É o cabelo da alegria. Ai, que bom. A Ju tá com um projeto que ela chama Coletivo, que eu faço parte desse coletivo, que é o coletivo Casa Prana, e a Ganga de tá aqui do lado, cadê ela? Olha ela aqui, Ju. Oi, Ju! Que você Ai, ficou, lindeza. Tudo bom? você ficou de ligar para ela, né, para trazer essa terapeuta também para o nosso projeto, que é a Casa Prana aqui no Guarujá, que já já a Ju vai falar. Hoje eu sou anfitrião, eu que entrevisto ela, mas é um projeto lindo da Ju aqui no Guarujá, na Baixada, entre o Tombo e o Guaiúba, que são dois cantinhos do Guarujá, incrível. E é onde a Ju está dando yoga, tem pilates, tem neopilates, tem massagem. Eu vou dar reiki também agora aqui na Baixada, Tantra. O ano que vem vamos dar junto com a Gangad e a Ju a formação de massoterapeuta, de terapeuta corporal também, né, Ju? Mas eu queria, como eu sou anfitrião, perguntar para a Ju, né? É lógico que muitas coisas eu já sei, mas é bonito ela falar. Você lembra a primeira vez que você fez uma prática de yoga? Se você sentiu um chamado, se você se sentiu bem ou ainda foi algo estranho, a prática mesmo. Qual foi, assim, a primeira? Olha, a primeira vez que eu fiz uma prática, eu não senti chamado, não. Eu senti foi muita dor mesmo. Eu senti que aquilo que eu achava que eu tinha, né, de facilidade com o corpo, por ter tido uma história com a dança, eu percebi ali que eu não conhecia meu corpo muito bem, né? Eu tinha dançado durante alguns anos na minha infância e na minha adolescência, então eu tinha uma facilidade, eu achava que eu tinha essa facilidade. Mas quando eu me deparei com o mundo do yoga, eu achei tudo muito estranho e muito dolorido. E aí depois eu fui entendendo que não era só fisicamente dolorido, né? Era sutilmente dolorido, porque era para lidar com coisas muito profundas, né, minhas, assim. Então, eu lembro que o primeiro contato com o yoga foi na naturopatia, numa aula do Valfredo, do professor Valfredo. E as permanências, as respirações, assim, para mim foram muito difíceis. Muito difíceis. A única parte que eu me saía bem era na flexibilidade, mas era tudo internamente dolorido. E aí, eu lembro que quando você começou a fazer yoga, eu acabei te dando um empurrãozinho, mais um empurrãozinho filosófico, né, de falar, olha, vai atrás dos grandes professores, né, porque lá nos anos 80, 90, você é mais dos anos 90, não é? É, Anos 90. Aí é. existia algumas escolas de yoga, que era o Swastika Yoga, do De Rose, Hatha Yoga, do professor Cláudio Duarte, e um yoga mais voltado ao coração, né, ao Bhakti, que era o Hermógenes. Mas o Hermógenes ficava no Rio de Janeiro. Eu tive contato com o professor Hermógenes quando eu tive escola de Tantra em Botafogo, lá no Rio. E aí você... é, vamos colocar em academia ou em núcleo, né? Nos anos 90 se falava núcleos de yoga, não se falava academia, não sei como se fala hoje. Mas núcleo de yoga, qual foi o primeiro que você fez? Foi da escola do mestre De Rose. Mas já foi uma dissidência, não foi? Eram pessoas ligadas a ele ou... Então, quando eu entrei, era uma escola, né, que ensinava Swastika Yoga. E
Eu gostei do estilo, assim, achei extremamente desafiador na época. Tinha 20 e poucos anos, né? No começo de tudo. Eu achei desafiador, eu achei bastante competitivo e eu tinha essa tendência, né, competitiva. Então, eu gostei. Aí, eu comecei a perceber que a escola tinha algumas diferenças, porque sempre tinha uns encontros, você deve lembrar disso, né? Sempre tinha uns Sim. encontros desse pessoal, dessa linhagem, dessa tradição, e eles não participavam muito, eles não eram muito ativos. Então, na realidade, esses professores eram professores que já estavam meio que se desligando daquela escola e partindo para um trabalho mais solo. E eu entendia bem pouco dessa tradição, né, dessa escola do De Rose. Tinha meio que umas graduações, algumas coisas assim, e eles estavam se desligando. E aí, eu gostava muito do estilo de aula desses professores. Era um senhor e o filho dele. Então, eram duas visões bem diferentes. Assim, o filho dele era bem mais novo que eu, e era meu professor, e ele Como era era um o nome senhorzinho. Como era o nome Rinaldo e dele? Alexandre. Ah, é Rinaldo e Alexandre. Será que É, eles ainda dão aula? eu acredito que sim. É, Eu tá. perdi totalmente o contato, mas eu acho que uns 10 anos depois eu ainda encontrei o Rinaldo e ele estava dando aula assim. E aí eles estavam entrando numa linha assim bem esotérica na época do yoga, misturando muitas coisas, assim, misturando um pouquinho de, como é que chama aquilo? Acho que uma coisa do Saint-Germain, misturando várias coisas, assim. Eles estavam meio que numa busca. E aí, por acaso, um dia ele falou do Forster, do Ramana e do Forster, que ele pegou através de um livro, e isso foi muito assim significativo. Foi a primeira vez que eu ouvi falar do Forster. Ô, Ju, deixa eu só complementar uma coisa. Aí você bebe água também, que Tá. aí você vai ficar com a boca seca. Eu me lembro que a Ju chegou em casa e ela falou assim: Ah, eu fui fazer yoga lá nessa escola, né, que era o Swastika Yoga, que era um yoga, como ela falou, muito forte, muito corporal. E eu fiz também, peguei lá nos anos 80. Eu fazia Swastika Yoga lá na Alameda Jaú, que era a sede mesmo. E eu me lembro que a Ju falou, botaram uma foto de um velhinho num altar. Eu fui fazer yoga e tinha esse velhinho. Eu falei, mas que velhinho? É porque o sócio era muito voltado para gente jovem naquela época, né? Eu lembro até que eu pedi para a Ju fazer uma coisa que ela jamais faria hoje, que eram umas danças meio misturadas com yoga. Eu tinha essa ideia que era uma coisa de um yoga meio de exibição, e aí, porque eu também estava numa outra. Hoje também eu jamais pediria, jamais a Ju faria. Porque era o yoga mais voltado, olha, eu sou bom, eu sou flexível, eu sou forte. Era uma coisa assim que de yoga tem nada ou muito pouco. E eu falei, mas que velhinho é esse? E na época não tinha internet, eu acho. Aí toca achar nos meus livros, assim, eu falava, é esse, é esse, é esse. Sempre buscando os velhinhos mais fortes, né? E aí ela mostrou a Euramana, que todo professor de yoga tem que conhecer, né? Que é um cara que se iluminou, que Sim, atingiu a plenitude. E eu sim. falei, mas como assim? Então foi essa transição, né, do... E George Frankenstein é um baita escritor, né? Que naquela época tinha um livrinho, Manual do Yoga, era o único que tinha, um pequenininho, amarelinho. Conta mais, conta mais. E é interessante você falar isso, né, da coisa do yoga com a dança. Mas, de certa forma, você foi meio que um visionário, né? Porque hoje em dia tem o Yoga Dance, hoje É, em dia tem o Vinyasa Flow, e essas modernidades do yoga são bem essa visão mesmo da dança envolvida na prática, né? E só que naquela época, quando você pedia, eu tinha muito essa coisa da artista em mim, né? Que eu tinha sido dançarina, tinha sido bailarina. Então eu estava acostumada com o palco. Então eu usava o yoga para ser a minha válvula de escape para o lado artístico, né? Então eu me sentia confortável naquilo. E aí eu lembro que apareceu a coisa do Ramana, né? O Ramana. Aí eu comecei a ler aquilo e falar, eu não estou entendendo nada, né?
Foi bem interessante, porque eu falava, mas o que isso tem a ver com yoga? O que autoconhecimento tem a ver com yoga? Né? Mas é bem interessante ver isso, né? Que é um processo meio de maturidade, né? Você vai crescendo dentro daquilo e vendo como aquele mundo vai se ampliando, né? E aí eu lembro que até eu quis voltar de novo pro The Rose, que eu falei, não, eu vou parar com isso, eu vou voltar de novo pro The Rose. Só que quando eu voltei pro The Rose, eu fui até para uma outra escola, eu fui convidada a sair. Do Porque professor. Tá? Não eu não, pode falar, não pode falar o nome, é não vou melhor falar. não. Mas eu fui convidada a me retirar, porque eu já tinha lido algumas coisas, né? E aí eu comecei a fazer muitas perguntas, e umas perguntas muito, né? Além daquilo que era ensinado. E aí eles falaram gentilmente, delicadamente, que talvez eu tivesse que procurar um outro estilo de yoga, que aquele não combinaria muito comigo. E foi bem nessa época que eu consegui chegar até o The Rose, que até então eu não tinha chego no The Rose, né? Eu cheguei até o The Rose, aí eu conversei um pouco e falei, eu acho que eu tenho que procurar um outro caminho mesmo, né? Fui eu que te levei para falar com o De Rose? Não, foi num festival. A gente encontrou com ele uma vez lá na Paulista, não foi na Augusta, Sim, com o cachorro né? vegetariano dele. Isso, com cachorro Ele tem um vegetariano, cachorro vegetariano. mas ali eu já estava bem Ah, tá. distante já da escola, né? Eu já estava em outra história. E aí foi assim um momento bem legal, que foi uma quebra. E aí eu fiquei meio desamparada. E nessa coisa de ficar desamparada, você me apresentou o Gerson. Hum, Você falou do Gerson da Dil. E aí o Gerson da Dil foi ali o meu link com o Hatha Yoga, mais tradicional. E assim eu tinha um super preconceito, né? Eu achava que era uma coisa. Ai, nossa, história de Hatha Yoga. Ai, não, eu quero uma coisa mais forte. Quero fazer um Power Yoga, sei lá. Quero na fazer época alguma tinha o coisa. Power, né? Com, Tinha. com o Anderson Allegro. Às vezes eu falo um pouco para Ju beber Sim. água, porque eu sei como é difícil falar sem parar aqui. E eu me lembro, Ju, que naquela época eu era da mesma turma, né, que o Pedro Kupfer. Não, o Pedro Kupfer um pouquinho depois de mim. Do Anderson Allegro. Anderson Allegro era da mesma turma que eu, quando eu fiz yoga lá com o professor De Rose, que vocês viram que tanto eu e a Ju temos muita gratidão por ele. Foi um importantíssimo. Talvez mais até para mim do que para a Ju, porque eu peguei uma época que o De Rose era muito acessível, não tinha tantos alunos. E ele também falou um dia para mim: você mistura muita coisa. Vai procurar o Levi, vai procurar o Dattatreya, porque o que você quer não é comigo. Também de forma muito gentil. Aí você fez a formação com o Gerson, Ju, e eu lembro que eu sempre fui um fã do Shivananda, não sei se você lembra. Eu tinha um livro que era Kundalini Yoga, Pranayama Yoga, que eu acho que esse livro é incrível, todo professor de yoga deveria ter. Tinha um outro que era o Pensamento Positivo pelo Yoga, do Shivananda. E um que para mim é uma bíblia, que é Tantra Yoga, Nada Yoga e Mantra Yoga. Esse não foi traduzido no Brasil, que eu saiba. É da editora Kier, Argentina. E aí eu lembro que, não sei se foi uma influência disso, né? Que você foi fazer um trabalho de yoga que era um mês, né, fechada estudando yoga com o Shivananda. Eu tenho até uma foto tua, Ganga. Você pode pegar ali na cozinha, tem um monte de revistinha, assim, pega para mim essas revistinhas que eu vou mostrar uma foto para a Ju. Mas aí, eu não sei se quem está nos vendo sabe disso, que existe formações de um mês, né, de yoga, que é o que você está querendo fazer também aqui na Casa Prana, né? Isso. A questão com o Gerson foi que eu comecei a fazer a formação com o Gerson e ele sofreu um acidente, você lembra disso? Que ele quebrou a É. bacia? Foi atropelado, O né? Gerson é uma pessoa incrível, né? Também uma cabeça assim maravilhosa, que na época que ninguém andava de bicicleta por São Paulo, ele já atravessava a cidade só de bicicleta, né? E por conta disso, um dia ele foi atropelado e quebrou o quadril.
E eu estava no meio dessa formação e, por acaso, ele me pediu para seguir com a formação, dando as aulas no lugar dele. E eu fui muito desafiada nessa situação. Porque ele falou, não, você é a única pessoa que tem um pouquinho mais de experiência ali, você guia a turma nas práticas de Hatha Yoga. Eu vou te ajudando e tudo mais. Então, o Gerson também é uma pessoa que me deu... Você me deu um chute, tipo, vai. Ele me deu 2 na bunda, tipo, vai um pouco mais, né? Então, eu comecei a dar umas aulas ali, no lugar do Gerson, com muito medo, assim, com muita dificuldade, né? Ah, tem alguém que fez aqui a formação de Shivananda com a Kanti, Tem, é uma exatamente. moça chamada Espaço Espaça Mala. É, no Fala nome teu dela. nome para. Olha aqui a Ju, vê se pode. A mais biruta das birutas, deixa eu ver. Aqui, ó. Onde eu tô? Vou te dar isso aqui, tá aqui em casa para te dar. É mesmo. Lá, Olha só. Você tem esse papel? Acho que não. Deixa Aí eu o que ver, deixa eu mostrar aqui aconteceu? pra... Não, peraí, deixa eu só mostrar para a moça ver. Tá. Olha aqui a formação que você fez. E que ano foi isso, Ju? Eita. Eu fiz a primeira formação. Acho que foi 2004? Você tá aqui em algum canto, eu não lembro direito. Foi a primeira formação. Amala. Ela chama Amala. Amala é a escola dela. Ah, é nome espiritual, Amala, isso? O que é Amala? Deixa ela falar o que é Amala. Aí, eu lembro que o Gerson me fez esse pedido. Logo depois que ele me fez esse pedido, ele começou a voltar da aula. Ele veio da aula, ainda estava ainda de cadeira de rodas, né? Então eu ficava com ele, ajudando ele a fazer algumas posturas. Eu fazia a postura quando ele pedia e tudo mais. Aí apareceu essa propaganda dessa formação, primeira formação intensiva de Shivananda no Brasil, com professores internacionais e tudo mais. Ela fez a formação de Shivananda em 2015, por uma sugestão do André De do Rose. André. Olha só, tem o André na história também. Não, Ju, mas você fez tantas formações, é isso que eu quero passar, que nem sei se vai dar para falar de todos os mestres, mas vai lá, continua. Teve aquele cara também, aquele chileno que você estudou, depois teve aquele cara que era o Leonardo Gustavo. da Vinci do yoga, não lembro o nome dele, que era um cara forte. Aí você fez a formação adiantada de yoga, não só essa, cara que formava mestres, né, acharya, fez com o Pedro, mas continua. Esse momento o que causou transformação mesmo muito profunda de yoga foi esse retiro de Shivananda, porque no retiro de Shivananda eu conheci muito próximo, fiquei de Swamis, da Kanti Devi, que é uma professora maravilhosa, e aí isso me fez desenvolver o desejo de ir para a Índia. Já tinha ouvido falar do Pedro Kupfer e tudo mais, você falando muito bem de Shivananda, que era uma escola muito tradicional, eu deveria conhecer. E aí a escolha foi ir primeiro, a primeira viagem para a Índia foi para o Shivananda, né? Por conta disso. Então, isso foi guiando para eu chegar até o Shivananda. E é interessante Quem que te levou para a Índia, Ju? A primeira viagem eu fui com um professor que eu acho que não faz parte mais do Shivananda hoje, ele chama Carlos. Carlos o quê mesmo? Melhor não falar sobrenome, porque a gente coloca as pessoas no lugar. Porque eu acho que ele não faz mais parte da escola Shivananda, não sei se é. Mas eu lembro que é assim, tá. E aí foi uma viagem legal, mas nessa viagem o que foi mais incrível foi ter conhecido o Pedro. Você conheceu ele no Rio Ganges, né, Ju? Conheci ele lá. Num dia que eu tinha passado assim por um problema bem grande com o grupo estava bem, eram 5 pessoas que estavam viajando juntos, e a gente teve um desentendimento mesmo, bem complicado, assim, com o professor, e aí o grupo meio que se separou, e eu tive uma crise de choro, porque eu falei, eu vou ficar aqui neste lugar,
né? E agora eu preciso de um direcionamento. Eu lembro, eu Então, fiquei bravo, eu não lembro bem o que é, não vamos sim, entrar nisso, mas foi uma coisa é, absurda, né? Absurda sim, de uma. Bom, enfim. Mas não da é. escola, Shivananda, que é incrível, Não né? da É escola. não da de algumas É, pessoas, sei lá. sim. E aí eu lembro que eu comecei a falar, não, eu tenho que, se eu estou num lugar sagrado, eu tenho que confiar que tudo vai dar certo. Eu falei, eu vou pro Ganga rezar. E nessa descida de ir pro Ganga, você foi para lá já? Rishikesh, não. Fala o Rishikesh que não. é Ganga, fala o que é Ganga, tem gente que não A sabe. Ganga é o rio, a grande mãe, né? Gangama Ganga não. é o rio Ganges. E aí, eu estava vindo na direção do rio, lá é muito famoso, hoje em dia é mais famoso ainda, mas antes era tudo muito pequenininho, né? Era um café que chamava Madras. E aí eu falei, eu vou até o Madras tomar um chai. Passei pelo rio, quando eu tô chegando no Madras, tá saindo Pedro Kupfer. E aí eu falei, a resposta tá aí, pronto. E aí foi um momento muito importante, porque eu encontrei o Pedro me levou para o ashram do Swami Dayananda. Né? Ele falou, você tem que conhecer uma pessoa. E ali a vida deu uma mudada, Ju, assim. deixa eu só colocar uma coisa. O Pedro, para quem não sabe, né? Ele era, na época que eu fazia yoga, ele era assim, o demonstrador do yoga. Ele era o cara que ia na televisão, porque ele tinha uma postura corporal incrível, ainda tem. E eu sempre admirei muito ele, até com uma certa inveja positiva, porque sempre ele era escolhido. Teve até uma vez que o Pedro foi convidado para fazer uma entrevista na aquela biruta loira no bom sentido, como era o nome? El Que Maravilha. É, não fica falando muito do passado das pessoas aqui, não. Não, tranquilo, eu sei A que. gente E não aí, e sabe. aí, e aí a El Que Maravilha falou: Pedro, como você é bonito, como você é lindo. E eu falei: puxa vida, ele sempre. Mas o Pedro sempre, enquanto teórico em yoga, e acho que isso é muito legal pensar: aquele professor de yoga, ele tem um corpo incrível, uma flexibilidade incrível, ele tem uma força do outro mundo. Mas ele só é isso. E não, o Pedro ele tinha, e tem acho que até hoje, não sei se você concorda, uma base teórica do yoga que é incrível. Então, meu sonho assim era que você fizesse um curso com o Pedro naquela época, porque ele sabia muita coisa. Ele tem esse site, né, Yoga Pro, ele escreveu uns textos para alguns livros meus. Então, eu sempre tive o Pedro assim como, uau, um ídolo, né? E o que a Ju está contando é que ela encontrou ele em Rishikesh. Rishikesh é o berço do yoga, né, Ju? Ou não? É considerada a cidade dos sábios, né? Sempre foi o lugar onde se vai para buscar conhecimento. Hoje em dia é bastante comercial, né? Hoje em dia a gente É. quer se tornou uma cidade bem comercial. Mas voltando ao assunto do Pedro, eu sou muito fã dele, né? Ele é um professor assim fenomenal, realmente é difícil ter o alcance da inteligência dele. Ele é extremamente inteligente, assim, muito Uhum. sábio, ele conhece muito, então ele foi assim um encontro que foi muito significativo e marcou a minha vida, assim, transformou daquele momento para depois, O né? que que você Porque falou para ele todos. quando... O que que você falou para ele? Eu sei quando você encontrou ele no Rio Ganges. Então, eu fiz aquilo que não se devia fazer no meio da Índia, né? Eu estava tão, assim, querendo encontrar alguém conhecido que eu gritei o nome dele, e ele não me conhecia. Fui correndo na direção dele e abracei, ou seja, abraçar um homem na Índia. E ainda um homem que não me conhecia. E aí foi uma situação. Ai, sabe o que aconteceu? Tô vendo agora. Vou ter que pegar o carregador. Tem pouca bateria o Tá? celular. Eu vou falando aqui, vai lá. Tá. Então, é importante colocar isso da Ju, né? Porque o que vocês estão vendo, a Jo acho que teve 4, 5 vezes na Índia, e é primeiro que ela fica muito tempo lá. Não que todo instrutor de yoga tenha que ir para a Índia, isso vai de cada um. Mas lá nos anos 90 era importante, sim, que não existia internet, não existia livros, os livros aqui no Brasil eram muito comerciais, então
eu e a Ju éramos companheiros, né? Companheiros não só profissionais, mas companheiros de morarmos juntos. E eu insistia muito para que ela fosse para a Índia, e sozinha de preferência, porque eu não. A minha história com a Índia já tinha terminado, né? A última vez que eu fui para a Índia fazem 26 anos. Foram 2 anos antes da Nanda nascer. Aí a Ju começou a ir várias vezes. Mas eu lembro que você deu esse vexame na Índia, de ir lá abraçar o Pedro. E o Pedro é um cara muito sério, né? Muito sério. Até hoje, com quem ele conhece, ele já é sério. Imagina com quem ele nunca viu. E você devia ter cabelo vermelho na época que eu. Você sempre teve cabelo colorido. Imagina você. Não, na Índia você tirou o cabelo colorido. Mas eu imagino você ir lá abraçando ele. Conta mais, conta Mas mais. ele é, assim, ele é sério, mais ou menos porque ele é uma pessoa muito generosa, muito amorosa. Ele tem umas características assim, eu nunca vi um coração tão meigo, tão doce, né? Então, quando você se aproxima, porque eu acabei me aproximando, estudando com ele muito tempo, né? Você vê que tem ali um serzinho muito, muito belo mesmo, né? Um ser humano que vale a pena conhecer. E tanto que eu falo isso para todos os meus alunos, quer conhecer tem gente que vale a pena conhecer o Pedro, porque ele é incrível mesmo. E tem uma sabedoria enorme. Então, a Pri perguntou se aconteceu alguma coisa. Não, eu abracei, foi só mesmo uma vergonha, depois de eu ter que me apresentar para ele, né? Dizer, olha, desculpa, tá? É que eu te conheço, eu te admiro e tudo mais. Mas eu tô aqui e eu preciso de ajuda. E aí ele falou, tô no ashram tal, vai lá amanhã, faz uma prática. E até interessante que naquela época, ele estava junto com o Marco Schutz. E eu Ô, Ju, só um conheci o minutinho. Desculpa, você precisa falar o que é ashram, porque nem todo mundo sabe. ashram, é uma escola, é tipo um centro de estudos, de Vedanta. É como se fosse meio que um mosteiro que recebe os alunos para estudar. Tem alguém perguntando aqui o perfil do Pedro, é yoga.pro.br. Mas o Pedro no Instagram, ó, o forte dele é site. Porque o Instagram dele é muito pequeno. O Pedro não é uma pessoa desse mundo online, eu acho. Eu já entrei no perfil dele, é bem tranquilo. Agora, o site dele, Yoga Pro, é incrível, né? E no E aí YouTube você foi também encontrar. Ah, ele tem tem. aulas também no YouTube, tem? E aí você foi. Aí você conheceu o teu mestre, não é? Quando ele te apresentou esse ashram. Você não tinha lugar para morar? Te tiraram do hotel na Índia? Não, eu tava no Ashram Shivananda. Ah, e você continuou lá, mas foi visitar o Isso. Dayananda. Isso, continuei no Ashram Shivananda, mas fui no Dayananda. E quando eu cheguei lá, o Dayananda tinha viajado. E aí, eu não tive a chance de conhecer o Dayananda, mas, melhor ainda, eu tive a chance de conhecer a Sônia Novaes. Então, que acabou sendo minha professora durante um tempo, é minha professora até hoje. Até sexta-feira passada, que foi aniversário de Ganesha, ela fez a transmissão lá da Índia, nós fizemos a Puja juntas. A Puja é uma oferenda para Ganesha, né? Então, é minha professora até hoje. Ela esteve numa universidade, veio para o Brasil. É tão engraçado que na época que a Sônia veio para o Brasil, a gente tinha que ficar pedindo para as primas, para os amigos, vir na palestra, porque ninguém sabia o que era Vedanta. Ninguém queria ouvir falar desse autoconhecimento. Era uma coisa incrível, né? E eu falava assim, gente, uma professora desse nível. E, sabe assim, não tinha público. Tem até uma fotinho lá, e aí quando você olha a fotinho, um monte de amigo que eu convidei para assistir a palestra, né? Para falar de autoconhecimento. E aí eu conheci essa professora, e aí eu fiquei com essa pendência de voltar. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu fui estudar com o Pedro. Aí eu fiquei 2 meses lá, né, no Sul. Era até... Normalmente, como eu já era professora, eu fiz meio que um intensivão, né? Fiz as duas formações dele juntas, assim. Então, eu fiquei 2 meses lá, estudei com ele. Aí, logo no outro ano, a gente viajou juntos. Aí, eu fui com ele para o Dayananda. Com ele, com a Ângela.
e com um grupinho, né? Então, foi uma... Aí foi quando eu conheci o Swami Dayananda, quando eu conheci esse professor. E aí eu entendi porque o Pedro é tão sábio, que ele tem um professor... tinha, né? Um professor maravilhoso mesmo. Incrível. Você não tem uma fotinho dele aí, né, para o pessoal ver? Do Aí Swami perto, Dayananda? não. Tem na minha É. geladeira. Pera. Ah, então, esse professor, esses mestres que a Ju está falando, são mestres que o Ocidente não conhece. São os mestres dos indianos, não são mestres assim, exportação, nem mestres que fazem tudo para aparecer. São os mestres reais mesmo. Ah, a carinha dele linda. Carinha E dele esse Swami linda. Dayananda, ele é o professor também da Glória, né? Que hoje é minha professora de Vedanta, sigo meu estudo com ela. Eu vejo hoje em dia, assim, né? A bênção, parece uma bênção mesmo, né? Antes era tão difícil o acesso a isso, e hoje você tem professoras falando em português, né? A sua língua dentro da sua casa. Então, a Sônia, a Glória, a Camila Mello, essas professoras assim que são incríveis, que dedicam a vida, né, a esse autoconhecimento. Ô, Então Ju, aí, A Camila, ela dá aula na tua formação, né, de yoga? a Camila dá aula Dá na aula de formação. quê? É. Vedanta e sânscrito? Ela dá de sânscrito não, a formação não tem sânscrito porque é muito intenso, né? O sânscrito ela dá aula às vezes de Vedanta, introdução ao Vedanta, o que é yoga, Yoga Sutra de Patanjali. Tem várias aulas dela na área do aluno que foram E aquela, gravadas. e a Araci também, né, que é outra sábia, né, da parte da história do yoga, não é? A professora Araci é filósofa, né? Ela Ah, tá. estudou filosofia indiana e Samkhya. Deixa eu falar então, a Ju, ela tá, inclusive, agora, daqui 10 dias, né? Hoje, agora, que dia é hoje? 15 de setembro de 2021. Porque como essa aula vai para o YouTube, isso o YouTube fica para sempre. Então, mas daqui 10 dias a Ju começa uma formação de yoga lá na uma universidade em Moema. Tá? Então, se vocês... E a formação da Ju, eu acho legal, que eu estou tentando colocar a Ju para falar dela, mas ela não fala, fala só dos mestres dela. E esses são os grandes mestres do yoga. Eu acho que o professor de yoga que começa a falar falar 3 vezes eu, já era. Mas citar a nossa fonte, citar com quem ela aprendeu. E depois eu quero que até que... Ah, fala um pouco sobre isso até. Então, não, só fica aqui. Então, a Ju tá dando práticas de yoga ao vivo, aqui no Guarujá, nessa ilha maravilhosa que a gente ama, e tanto eu quanto a Ju, numa praia bem escondidinha, é uma cidadezinha dentro do Guarujá, eu chamo, que é Guaiúba e Tombo. É que as pessoas pensam em Guarujá, já pensam Pitangueiras, Astura, aquele monte de gente, feriado. Não é um cantinho, uma casa linda, e tem essa formação de yoga da Ju, que é uma formação semipresencial, um sábado por mês, mas ela vai dando práticas, dando acompanhamentos. Agora, Ju, para quem está nos vendo, o que pensou, eu nunca tive essa oportunidade, né? Nunca tive, porque eu sempre gostei muito do Shivananda, mas o Shivananda já tinha morrido, né? Quando eu comecei a estudar a Índia. E a primeira vez que eu fui para a Índia, tinha uma greve, não sei se eu te contei, uma greve na estrada. Aquelas greves de indianos, né? Que são milhões de caminhões. Aí eles acharam melhor eu não ir para Rishikesh. Se bem, essas coisas misturam muito na minha cabeça, mas acho que eu não fui, não. E porque meu negócio era Varanasi mesmo, né? Que eu queria buscar outra coisa. Agora, você dormiu no mosteiro, morou não, mas você dormiu no mosteiro, você ficou hospedada lá, porque isso para um yoga é uma coisa incrível, né? Viver o yoga. Fala para nós. Quando você vai para o ashram, você vive dentro do ashram. Então, para ir para o ashram, você precisa ter meio que uma indicação, né? Então, pertencer. Então, como eu estudei com o Pedro, era mais fácil estar lá dentro. Senão, você fica hospedado ao redor, né? Num hotel, alguma coisa, e estuda lá dentro. Então, eles têm habitações, é tudo muito simples.
Mas é o essencial porque você precisa, porque o que você precisa é isso, uma cama para dormir e um banheiro para usar. E aí o resto, às vezes aquele quarto se transforma na sua cozinha, se transforma na sua sala de estudo, aquele espaço vira tudo para você, né? Um fogareiro, alguma coisa assim. E aí sim, quando vai para lá, fica dentro do ashram mesmo. Fica bem próximo a essa vida, né, de um renunciante. O que a gente faz nessa jornada é esse desenvolvimento da renúncia mesmo, né? Da renúncia dos nossos apegos a uma caminha fofa, né? De ter aquele monte de coisa. Lá você tem que usar sempre o mesmo estilo de roupa, e aí você não vai comprar muitas roupas, você vai ter 3 trocas de roupa no máximo, e aí você vai usar aquela roupa, todo mundo se veste da mesma maneira. Vai caindo por terra muitas coisas, assim, né? Então, eu acho que esse é um exercício muito belo, assim, de estar naquele ambiente. Você vai se libertando de algumas necessidades que a gente se cerca no mundo, que é só para preencher buraquinhos, né? De uma felicidade. Isso eu entendo bem, essa simplicidade, porque meu mestre me ensinou o Osho. O ashram do Osho também é bem simples, né? Assim, nenhum luxo. São dois caminhos diferentes, né? As Eu, pessoas... eu preciso confessar, é a primeira vez, não sei se você lembra, a primeira vez que eu fui para a Índia, eu fui para o Shivananda, eu fui para o Dayananda, aí de repente eu fiz assim, vou para onde agora? Vou para o Osho. Eu fui para o Osho, você lembra disso? Eu fui Lembra, de você um até extremo arrumou um ao outro. namoradinho, que era um russo, né? É, arranjei um namoradinho lá. Depois faleceu, né, de acidente de avião, não Pareceu. foi? É. É, E não, aí, eu tô brincando. O ashram do Osho, o Osho eu pensava tudo diferente, mas isso não importa agora. Ju, nesse ashram que você foi, como é a rotina? Acordava, tinha yoga tipo Hatha Yoga corporal ou não? Ou era mais um autoestudo mesmo, os textos? não. Lá é estudo de Veda. A prática de Hatha Yoga é até engraçada, né? Quem dava prática de Hatha Yoga, às vezes, lá era um brasileiro, era o Pedro, ou era alguém que dava uma prática, porque pra gente, ele passava o dia inteiro sentado, né? Faz aula sentado no chão, começa a doer a coluna, doer o quadril. E aí, quando vai dar aula, o que acontece? Entram os indianos e as indianas vestidas de sari. Então, a prática acaba sendo uma prática, assim, muito levinha, muito, sabe, assim, suave. Então, O que que é você não tem sari? uma Tem que falar para as prática. pessoas. Sari é aquela vestimenta que as indianas usam, que é um tecido todo enrolado, Não dá para se né? mexer quase, né? Não dá para fazer as posturas que a gente imagina numa prática de Hatha Yoga, fazer uma postura do guerreiro, por exemplo, um afastamento de pernas, os homens com aquelas roupinhas sociais, né? Sim. Então, Bigode, aca- isso, bigodinho acaba, não preto. pois é, acaba que as práticas são sempre muito suaves, assim, as práticas lá, elas não parecem em nada com aquilo que nós temos aqui, né? É até engraçado de ver. A prática mais famosa em Rishikesh é de uma professora que tem lá, eu não sei, alemã canadense, eu não sei qual que é a nacionalidade dela, ela é muito famosa, ela chama Usha, e é uma prática de Iyengar. A prática dela é assim, tem fila, sabe? Fila de espera. Mas você vê, não é o estilo indiano de ser, né? Não. É alguém de fora que está ensinando aquilo ali. Então, isso tem muito lá, né? Você fez Você a vai numa Iyengar prática. também, não fez? Eu não fiz formação de Iyengar, mas eu fiz prática de Iyengar. Com Edmilson, né? Fiz com Edmilson, eu fiz com um professor francês, fiz com vários professores. Você sabe que eu lembro na época que eu ia para a Índia, o Iyengar ele amarrava as pessoas na postura do yoga. Hoje isso daria vários problemas, né? Fora que ele forçava muito, né? Mas é o jeito indiano, né? Como o barbeiro da Índia. Quem nunca viu um barbeiro, eles pegam a cara da pessoa e dão um monte de tapa, assim. Bate, você já viu isso ou não?
A própria massagem, né? Aqui É, no Ocidente você faz a massagem é aquela massagem suave, né? Aí vai a indiana fazer, parece que ela quer arrancar a sua pele. Aí ela joga óleo na sua cabeça, ela dá porrada na sua cabeça. Você dá fica uns assim. tapas. Ô, E Ju, e aí, quando você fez a formação de mestre no Shivananda? Foi nesse período? Porque aí você fez outra formação de um mês em retiro também, né? isso. A sequência, fiz a primeira formação, fui para a Índia, voltei da Índia, fiz a formação avançada, que foi a primeira avançada que teve no Brasil também. Primeira e única, né? Eu acho que foi única, eu acho que não Eu acho que teve foi única. nenhuma outra formação. Era bem intensa mesmo, né? Tanto que começou com acho que 14 pessoas, terminou com 6. Porque não Era podia nem muito. falar no telefone, né? Não podia. Eu lembro que você não podia falar no telefone, não podia sair, ficava enclausurada no Brasil, né? Na ilha de Uhum. Garupaba, que era uma coisa maravilhosa, mas tinha que ficar ali, né? Fechada. E a gente acordava às 4 da manhã, né? Fazia muito pranayama. Eu achei bem interessante, porque a ideia era ter muitas experiências mesmo, né? Várias experiências com essas técnicas de Hatha Yoga. Então, era bem legal, assim, né? Era uma hora e meia de pranayama, uma hora e meia de meditação, muita prática, muito jejum. Então, foi uma experiência legal, assim. E aí, nessa formação que eles chamavam de Acharya, né? Que é a formação mais avançada do Shivananda, é quando você começava a aprender um pouco mais de Vedanta, né? Aí aprender um pouquinho mais que era o Upanishad, aprender um pouco mais de sânscrito, tudo isso. Ô, Ju, e aí, bebe água. Que eu conheço a Ju, eu percebo que ela tá com sede. Você, a gente daqui a pouco, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá para a Ju hoje. Aí vocês podem perguntar, nós temos mais um pouquinho de tempo, mas eu queria que você falasse. Aí você começou a dar aula, né, de yoga, você ajudando o Gerson e dando aula na Humani, que eu senti que você já estava, uau, muito preparada, porque acho que isso é importante perceber, né? O quanto que nós podemos fazer estudar para valer alguma coisa, né? Eu, como venho das artes marciais também, eu pratico até hoje e a Ju está sempre estudando, se desenvolvendo. Mas aí, há quantos anos você dá formação em yoga lá na Humani? Ixi, Mais ou menos uns 12, né? eu acho que sim, não, acho que mais, hein, porque É, não, mais. eu tenho quarenta e Não, cinco com 30 eu já estava trabalhando na Humani. e 45, você não tem 45 de jeito nenhum. Tem. Ô, Ju, me diz uma coisa. Tem a senhorita Lacerda, eu gosto muito dela. Quer saber se só professores podem fazer essas aulas na Índia? Aulas de Vedanta ou aulas de Hatha Yoga? Porque se for Eu aula acho de que Hatha Yoga, qualquer um pode fazer. Aula de não, eu Yoga, acho que assim, ela está falando de ficar no mosteiro, de assim. ficar no ashram. É, Pode, claro que pode. A única, às vezes, restrição é a de viver dentro do ashram, né? Então, se você. Normalmente eles abrem um espaço para ceder um quarto, uma acomodação, quando a pessoa é um mumukshum. Ele quer realmente aquilo. Tipo, ele está abrindo mão de muita coisa para aquilo. E aí como que eles avaliam isso? Há quanto tempo essa pessoa estuda? Quanto ela dedica da vida dela para isso? Ela tem alunos? Né, o que ela faz? Então, você tem que pagar algo, também ela está perguntando. Não, é tudo doação. Por isso que eles tomam tanto cuidado com quem vai ficar lá. Se você eu não lembro tiver que dinheiro, você você. não paga. Eu lembro de uma. Não sei o que que acho que o Dayananda te deu um chocolate. Disse que foi um dos momentos mais felizes da tua vida. Você lembra que você estava andando, você me ligou e me deu um chocolate, o mestre. Não foi uma Foi coisa assim? emocionante. Foi uma troca, na verdade, né? Eu ia embora no dia seguinte e sempre tem muita gente para falar com ele. É muito difícil chegar até ele, né? E ele era um velhinho, né? Morreu em 2015. Era um velhinho que, poxa vida, né? Não tinha um minuto de sossego. E aí eu resolvi. A Sônia falou: vai lá e fala com ele. Vai logo. Tá bom.
peguei a fila para falar com ele. Na hora que chegou a minha vez, o moço falou assim, não dá mais para ele atender. E eu tinha comprado um chocolate sem açúcar, porque ele era diabético. Aí eu fiquei assim, parada, assim, meio sem reação, assim, tipo, nossa. E aí, bem nessa hora, ele tava saindo. E quando ele viu minha cara, ele olhou pra mim assim e disse assim, vem, entra. Tipo, porque eu acho que ele falou, ela está em estado de choque, porque eu tava assim, ó. Vem na minha vez, sabe? Aí ele, não, entra. Aí ele pegou, voltou, foi me levando pra dentro de novo, sentou. E aí ele ficou esperando, assim. Só que eu fiquei tão sem reação que eu não conseguia falar. Eu não lembrava mais como falava inglês, eu não lembrava mais nada, eu só fiquei assim. Falei, não, eu vim até aqui e agora, eu falo o quê? Aí eu só estendi o chocolate para ele. Aí, claro que ele percebeu que eu tava sem Tava reação. chorando, né, acho. E chorei, né? E aí ele começou a conversar e perguntar: "Ah, você é professora? De onde você é? E isso e aquilo, né?" Aí quando ele pegou o chocolate, ele pegou uma fruta e me deu uma fruta, tipo, vamos trocar aqui alguma coisa. E aí eu tava com um monte de apamala na mão. E eu falei, eu queria que o senhor, né, pudesse abençoar isso aqui. Ele, ok, pegou, abençoou. Então foi um momento assim muito chocante, porque eu não estava esperando. Primeiro eu estava toda preparada, eu vou entrar, vou perguntar. Aí quebrou a minha preparação. Não vai entrar. Aí de repente eu estou me preparando bem, eu não vou entrar, não vou conseguir. Ele vem e me puxa, né? Então eu fiquei. Foi aquele momento real de estar presente, né? 100% presente, você não tem o que falar, né? Então eu só sentei na frente dele, chorei e ficou por Ô, isso Ju, mesmo. deixa eu complementar isso até. Lembra que teve uma. Porque, por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando de Shiva, né? Shiva, hoje Shiva e é mais Ah, conhecido, né, do que há pouco tempo atrás. E uma vez você foi fazer uma peregrinação numa caverna, não foi, de Shiva? era de Vashista, a caverna Bem, eu de sei, Vashista. mas fala o que que é para as pessoas que estão ouvindo. Vashista é um sábio, é um grande yogi. Tem até uma postura que chama Vashistasana. E tem uma caverna ali bem próximo de Rishikesh, um lugar muito, muito, muito bonito, porque o rio em Rishikesh é muito bonito, né? Ele parece um mar, assim, ele é um azul claro, com uma correnteza enorme, assim, largo, ele é muito bonito. Areia branca. Então a caverna fica nesse lugar. Aí nesse lugar a gente olha e pensa, né? Realmente o baixista era claro que ele tinha tranquilidade mental, né? Porque um lugar desse, né? Maravilhoso. Então foi nessa caverna que eu estive. Legal. Ah, então a gente vai encerrando, né, para deixar um gostinho de quero mais. Eu tenho muita vontade de conversar toda semana com a Ju. Vamos ver se a gente consegue. E aí, quem está aqui no Instagram, no meu Instagram, se puder ir no da Ju no meu, a gente recebe vocês aqui como se estivesse em casa. E lembrando também da Casa Prana, que uma hora que nós vamos fazer uma live lá da casa. Você está na tua casa ou está na Casa Prana? Tô na Ah, não, minha você está em casa. casa. Uhum. Que aí a Ju pode fazer uma lá e mostrar para nós, principalmente para quem está no YouTube, que aí fica gravado, que é esse cantinho lindo. E ai, gratidão, a Silvinha está falando aqui, mas ninguém quase fez pergunta, só a senhorita Lacerda, que eu brinco com ela, que você fala, senhorita Lacerda deve ser uma senhora da minha idade para mais. É nada, é uma moça, mas ela gosta desse nome. A Pri também está sempre aqui com a gente. Mas é bacana, acho que ver isso, né? Primeiro a simplicidade da Ju e quanta coisa, né, que o yoga traz para nós. Eu sempre considerei o yoga como o ápice do conhecimento. Eu falo que acima do yoga não tem mais nada, na minha opinião. A meditação do yoga é mais sofisticada, a respiração, a espiritualidade. E eu posso falar muito tranquilo, porque o meu coração fala muito de taoísmo. Por mais que eu veja o yoga com essa grandiosidade, eu pratico mais o taoísmo. Eu não pratico tanto o yoga, apesar de um momento da minha vida ter ido atrás do yoga. E a Ju tem muitas histórias. Ela aprendeu o Shakti Yoga, que é com aquele... gratidão, Lacerda. Que é aquele
Mas, Lacerda, nem eu nem a Ju gostamos de ser chamado de mestre, tá? Nem eu nem ela. Pode chamar de amigo, de irmão, professor. Você gosta que te chame de mestre, Ju? A gente fica meio assustado, porque nós somos gente como a gente. Eu adoro falar assim, gente como a gente. Aí, e também falo que a gente não tem seguidores, nem eu e a Ju. A gente tem amigos. Porque seguidor sempre é alguém que vem atrás. E a gente quer ser amigo, tá bom? Quer ser sempre amigo. E então, você pode iniciar. Olha que pergunta interessante, que ela fala que é sedentário. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas fala com ela, Ju, com a doutora Paula Borges. Olha, não tem idade para começar. Enquanto você estiver viva, é hora. O que eu sempre digo nesse caminho é o seguinte: tem que nascer um desejo muito intenso no seu coração. Isso é o mais importante. A hora que esse desejo nasce, é o momento de você ir atrás. Porque eu vejo muita gente que vai atrás do yoga pela moda, ou porque viu alguma coisa que achou bonito, que acha que vai conseguir fazer uma postura específica. E não é bem esse caminho. Às vezes dá certo também, né? Porque às vezes entrando pelo erro, você acaba acertando. Mas quando você sente assim, parece que esse é um chamado, parece que esse é um caminho que pode dar certo para mim, né? O caminho não é fácil, porque exige muito, mas a recompensa disso tudo é algo que é incrível, que é esse autoconhecimento, né? Então, se você tiver interesse nisso genuíno, aí vale a pena começar. Ou, então, procurar alguma prática, ver se você gosta primeiro do yoga, para depois entrar numa formação. Tudo é questão de você ver o que é melhor para você. É importante saber também, principalmente o pessoal do YouTube, que a Ju não dá formação de yoga online. Isso a gente pode conversar um dia, assim, formação de yoga online, isso não faz parte das nossas ideias. Então, quem quer fazer com ela tem que fazer em São Paulo, e aí uma vez por mês, e depois, durante esse mês, tem várias aulas online, porque ela, na minha opinião, não sei se da Ju também, yoga online, você não tem como corrigir uma postura, não tem como ter o contato. Por exemplo, quando o De Rose falou, você quer estudar isso que você quer aprender? O Kaula, vai para a Índia. Eu falei, tá bom, vamos para a Índia. Não tem problema, você tem que ir, vamos lá. E a Ju, sei lá, na verdade a Ju não foi muitas vezes para a Índia, acho que 5 ou 6, né, ou 4, mas ela fica lá, sei lá, fica um mês, lá 2. Teve uma vez que você ficou 3 meses, não foi isso? É, E foi só herói fica na Índia, naquela bagunça, aquele calor, é mais do que uma semana. Você tem que é uma gostar delícia. mesmo daqui. Hã? Deixa eu só falar uma coisa, é uma delícia. Claro. A Paula, você falou que você mora em Salvador. Em É, Salvador tem um professor que chama Adrian Vilas Boas, uma coisa assim. E é um excelente professor. em Estudou com o Pedro Fortaleza. Kupfer também. Em Fortaleza tem um professor em Fortaleza. Ai, vem o nome. Depois a pessoa escreve aqui, a Sabe? Nívia. Não, Nivânia. Nívia, um lugar bom para você ver os professores bons Nívia. de yoga é na Aliança do Yoga. Entra no É, é, Ni- site da Aliança do Yoga, você coloca a sua região e aí lá na Aliança vai ter os professores. a Aliança do Yoga é só fera É. mesmo. Mas quem quiser fazer com a Ju, vem assistir uma aula para estar perto dela, para quem é aqui de São Paulo ou Redondezas, aqui numa universidade. Você sabe o dia, Ju? Eu acho que é 25, né? O celular tá aqui, eu ia olhar no celular. Dia Não, aí 25, eu acho. Eu dia acho. 20, dia 25 agora de setembro, tá É. bom? Que é a escola que eu e a Ju trabalhamos em São Paulo. E daqui a pouco 1000 coisas vão começar a acontecer. Inclusive eu e a Ju vamos dar umas meditações como cortesia aqui no Guarujá. Em breve nós avisamos vocês para praticar conosco. Meditação para valer mesmo, meditação do yoga, são meditações muito sofisticadas, assim, não é? Então é isso, Ju. Quer falar alguma coisa para mim, para Nirvana, para Ganga, que está aqui do lado, para as pessoas que estão aqui, se alguém quiser falar alguma coisa para Ju?
Eu Fiquem à quero só vontade. agradecer quem ficou aqui, quem perguntou. Eu espero que tenha sido significativa, importante essa live para vocês. E é isso. Obrigada, Tavi. Dá um beijo na Nirvana, um cheiro no cangote dela. Pega Dá lá que eu um, vou mostrar dá que o um beijo pessoal na gosta. Gangade. A E Nirvana, para quem não sabe, é filha da Ju também, né? Ficou na morando com o verdade é minha pai. filha, né? Mas mora com o pai. Não, é minha também. Essa é a Nirvana, que é filhinha da Ju. Olha lá, a Patita está dizendo que a formação é 25/9. A 25/9. E Isso, querem saber Lourdes. o endereço do Guarujá, vocês podem entrar no Instagram da Casa Prana. Isso, Casa Casa Prana Prana. Guarujá. Não, E esse aí aqui, você vai ver. Oi, moça! esse aqui também é filho da Ju, para quem não conhece. Esse aqui daí é não gosta de... Catarina. é catarinense Ele é e filho da Catarina. Ju. É meu Esse namorado. daí é o bebezinho que apareceu quando eu estava lá no Pedro. Tão bonitinho, detesta colo, tá horrorizado de estar aqui, mas... Mas ele é tão bonzinho que ele fica, né? Ele gosta da ganga. É meu namorado. Então é isso, meus irmãos, que coisa linda. Lourdes pôs aí Casa Prana, isso mesmo, tá É bom? isso. Aí a branquinha é a gatinha e o marronzinho é o gatinho. Shiva, a Ju deu o nome do siamês de Moksha. Quando ela deu esse nome, eu falei, mas que espécie de nome é esse? E quer dizer libertação. Moksha, libertação espiritual, né? É o objetivo do yoga, né? O único jeito da gente lembrar para que veio é você colocar o nome do seu bichinho daquilo. Aí você toda hora você olha, moksha, eu vim para isso. Tá bom. Gratidão, Ju. Gratidão a todos aqui. A gente se encontra. A Patita pôs aqui Casa Prana, Guarujá. A senhorita Lacerda falou que gatos gordos, tá gordo mesmo. O pai, aí, ó, que enche de comida, viu? Não, ó aqui, quem dá comida, ó, aqui, ó. Ela com o gato na van. Tá. Ela Beijo, gente. Pra ele, o Moksha ama ela. Beijo. Beijo. Beijo, Você vai beijo, deixar Ananda, salvo, Adriana. né? Lógico, não sou tão maluco assim. Porque teve gente que falou que era para deixar salvo. Beijo. Tá. Beijo todo mundo. Beijo.